Para o nosso Deus não existe nada que seja impossível e Ele age a nosso favor, transformando maldição em bênção, escassez em abundância. Esse é o estudo de número 1133 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Independente do momento que vivemos, independente das circunstâncias, nós devemos confiar plenamente na graça, na bondade e na misericórdia do nosso Deus, pois Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Vamos ao nosso tema: provisão na escassez. Nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 1, que diz: Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. A Bíblia nos mostra diversas vezes que o nosso Deus agiu provendo. Ele é o Deus provedor. Aliás, um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Vamos ver Gênesis capítulo 22, verso 14, que diz: então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Deus provou a Abraão, pedindo a ele Isaque em holocausto. Abraão creu, Abraão obedeceu ao Senhor, porque ele tinha promessa. Vamos ver a promessa em Gênesis capítulo 17, verso 19, que diz: ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Quando ele ouviu a promessa de Deus, a Bíblia nos mostra que ele se prostrou e ele riu, pois ele achou impossível. Em seu coração ele questionou: como pode um homem de 100 anos nascer filho e a uma mulher estéril de 90 anos dar à luz? Mas quando Deus faz a promessa, pode confiar, pois Ele é fiel para cumprir. Gênesis 21, verso 1 e verso 2 diz: o Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez para ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Que tremendo nosso Deus! Muitos desistem de suas bênçãos, pois querem no seu tempo, mas devemos perseverar, porque Deus tem um tempo marcado, um tempo determinado para nos dar a vitória, para responder às nossas orações, para nos abençoar. E no nosso texto base, nós podemos contemplar uma profecia dita por Eliseu, porque Samaria, a capital do Reino do Norte, estava passando por uma grande escassez de alimento. A cidade estava sitiada, estava cercada pelo exército da Síria. 2 Reis capítulo 6, verso 24 e verso 25 diz: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, convocou todo o seu exército para atacar e sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque o cerco foi mantido até que grande fome se espalhou por toda a cidade. A fome era tão severa que as mães estavam cozinhando seus filhos para comerem e poderem sobreviver. O rei Jeorão,
rei de Israel, reino do norte, ficou muito revoltado com a situação e ele planejou matar o profeta Eliseu naquele mesmo dia e enviou um homem a ele, mas Deus revelou ao profeta o plano do rei Jeorão. Segundo Reis, capítulo 6, verso 32 e verso 33 diz: Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro, mas antes que este chegasse até ele, Eliseu declarou àquelas autoridades: vistes como esse filho de assassino mandou me cortar a cabeça? Ficai, pois, atentos. Assim que o mensageiro chegar, fechai a porta e empurrai-o, deixando-o para fora e a porta trancada. Porventura, ele não será imediatamente seguido pelos passos do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: isto é um castigo que vem de Yahvé. O profeta estava falando com os anciãos que tinham se voltado para o Senhor Deus, que tinham ido buscar consolo, que tinha ido buscar uma resposta de Deus, mas Eliseu os orientou sobre a ordem do rei da Samaria em decapitá-lo. Muitas vezes, Deus, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, nos revela o que tem sido planejado contra nós para nos dar livramento. Assim como Davi viveu o livramento de Deus e Davi testificou, que está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 17 e 18, das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e meu protetor. Muitos podem tramar contra os servos do Senhor, mas o Senhor dá vitória para aqueles que se refugiam nele, e o Senhor os protege. O mensageiro do rei Jeorão fez uma declaração ao profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, verso 33, a parte A, que é a parte inicial, que diz: quando Eliseu ainda estava falando com eles, o mensageiro chegou e declarou: isto é um castigo que vem de Yahvé. Ele viu a fome e ele encarou a fome como um castigo de Deus, e poderia realmente ser, pois era uma das formas de Deus disciplinar o seu povo. 1 Reis, no capítulo 8, verso 36 e verso 37, diz assim: escuta no céu, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo Israel. É a oração do rei Salomão. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem e o mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia. O rei Salomão, na oração, ele está nos mostrando que diante da disciplina de Deus, o povo deve se voltar, e quando o povo se voltasse ao Senhor, se arrependendo e buscando ao Senhor de todo o coração, na infinita bondade, graça e misericórdia, o Senhor perdoaria os pecados e sararia a terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Era a promessa de Deus aos que se arrependessem e o buscassem com um coração sincero, mas aquele mensageiro do rei Jeorão culpou ao Senhor pelo que estava vivendo e ele perdeu a esperança. Segundo Reis capítulo 6, verso 33, a parte final diz assim: que razão teria ainda para ter esperança no Senhor? Ele perdeu a esperança. Ele questionou a Eliseu que razão ele teria para ter esperança no Senhor se ele tivesse se lembrado dos antepassados. Ele voltaria a ter esperança. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus abençoou aquele povo quando eles se arrependeram, quando eles se converteram e eles deixaram seus maus caminhos e buscaram ao Senhor. Joel no capítulo 2, verso 13, diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. No versículo anterior do nosso texto base, mostra que o rei Jeorão, ele tinha rasgado as suas vestes antes de planejar matar ao profeta Eliseu, mas ele não se voltou para o Senhor, ele não se arrependeu de seus maus caminhos. Nós não podemos perder a nossa esperança, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é poderoso, para ele nada há impossível e ele age a nosso favor. Isaías capítulo 64, verso 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Ao invés de ficarmos culpando a Deus, nós devemos nos arrepender, devemos voltar nossos olhos para o Senhor, pois ele age a favor daqueles que depositam nele sua esperança e confiança. Naquela escassez, o profeta Eliseu profetizou que haveria abundância, como nós vimos no nosso texto base, mas nem todos creram na profecia de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 7, verso 2, a parte inicial diz assim: o escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, essa pessoa que o rei se apoiava, segundo os historiadores, segundo os estudiosos da Bíblia, era um dos príncipes de Israel e ele duvidou da promessa de Deus. Ele achou impossível se cumprir aquela profecia, mesmo ele sabendo que Eliseu era um homem usado por Deus, e Eliseu advertiu-o. Segundo Reis capítulo 7, verso 2, a parte final diz assim: entretanto, Eliseu advertiu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Não devemos ter a incredulidade reinando em nossos corações, pois isso não agrada ao nosso Deus. Devemos nos fortalecer no Senhor, como fez Abraão, quando olhando para o seu próprio corpo, ele viu que era impossível a promessa de Deus se cumprir. Vamos lembrar em Romanos capítulo 4, verso 19 ao verso 21, diz assim: sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo
dizendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Nós precisamos fazer como a Bíblia nos ensina, através do exemplo de Abraão. Enquanto nós estamos esperando a promessa de Deus se cumprir, nós devemos nos fortalecer na fé, nós devemos glorificar ao nosso Deus, ao invés de ficarmos olhando as circunstâncias, nós devemos olhar para o nosso Deus, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, e assim nós não desfaleceremos na fé. Nós devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Então devemos nos lembrar sempre que o nosso Deus, ele é poderoso e no tempo determinado por ele vai cumprir a sua promessa. E naquela escassez, Deus agiu a favor do seu povo. Deus confundiu o exército inimigo e o exército inimigo fugiu. Segundo Reis, capítulo 7, verso 5 e verso 6 diz: assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus, que são os sírios. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus, que são os sírios, ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem suas próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, que são tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. O nosso Deus, ele tem seus meios de agir para socorrer o seu povo, para dar vitória ao seu povo, e aquele numeroso e poderoso exército fugiu, abandonando tudo o que tinha, deixando para trás a abundância de provisão. E naquela escassez, a boa notícia veio por pessoas improváveis, pois o nosso Deus, ele usa quem ele quer. Segundo Reis, capítulo 7, verso 9, diz assim: hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Quem fala isso? Alguns leprosos. Eles estavam famintos e eles decidiram ir ao acampamento do inimigo, e eles foram usados por Deus para proclamarem a providência divina a favor do povo israelita. Deus cumpriu as promessas que saíram da boca do profeta Eliseu. Então nós vamos lembrar que Deus supriu as necessidades do povo e houve abundância. Segundo Reis, capítulo 7, verso 16 diz: então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para equivalente a uma peça de prata, assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Então eu já falei que arameus, eles são os sírios, e Deus proveu, Deus cumpriu a promessa dele. Da escassez que estava em Samaria, houve abundância. Lembra que o profeta Eliseu profetizou para o príncipe, aquele que duvidou, que achou impossível acontecer uma abundância? Ele profetizou que ele viria e não desfrutaria da provisão. Então, isso também se cumpriu. Segundo Reis, capítulo 7, verso 17, diz: ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo
povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito. Quando o rei foi à sua casa, Deus não se agrada do incrédulo, pois Deus é fiel, Deus é poderoso para cumprir a promessa que ele fez e que ele faz. Eu vou começar a concluir. O nosso Deus transformou aquela situação. O povo israelita estava vivendo em escassez e aquela escassez foi transformada em abundância. Assim pode acontecer conosco quando confiamos plenamente no cuidado e quando não perdemos a esperança. Quando nós olhamos para o Senhor, olhando a situação, crendo no poder do nosso Deus, que Ele pode agir a nosso favor, e quando nós aguardamos o tempo determinado por Ele, Ele nos dá vitória, Ele muda a situação, Ele muda a circunstância. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.